Sabe, eu tava pensando, Boku no Hero. Essa foi uma obra que foi muito aclamada antigamente, principalmente em seu começo, mas depois de um determinado momento, muitas pessoas começaram a hatear a obra e eu diria que com certa razão. Porém, tem algo que começou a acontecer que eu discordo, que no caso é falar que Boku no Hero sempre foi ruim, que nunca foi tão bom quanto todo mundo dizia, e isso é um fato que, na minha opinião, não é verdadeiro. Eu acho sim que Boku no Hero é uma obra muito boa, e as pessoas acabaram se esquecendo disso por causa da reta final da obra. Então, é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. Boku no Hero é muito melhor do que você se lembra. Bom, nesse vídeo eu quero falar especificamente da primeira até a quarta temporada. Não que eu acho que a quinta e a sexta sejam ruins ou algo do tipo, assim, a questão da animação é outro ponto. Mas, no geral, eu acho que até a temporada do Deku Dark, Boku no Hero ainda é uma obra muito boa e muito interessante. Dali pra frente já é um ponto que, enfim, vou deixar isso pra comentar em outro vídeo, mas nesse, no geral, eu quero focar da primeira até a quarta porque é o ponto que a maioria das pessoas acabaram assistindo. E pra começar, eu quero falar um pouco sobre o protagonista, que no caso é o Midoriya. Eu sei que muitas pessoas não gostam dele desde o começo da obra, nem mesmo no final, porque tem toda a questão dele ser um personagem um pouco mais emotivo, às vezes ele é um pouco chorão e esse tipo de coisa, porém não é algo que pessoalmente me incomoda. Eu na verdade até gosto bastante do Midoriya, porque do meu ponto de vista, algo que é muito legal é a gente acompanhar a evolução dele, pelo menos da primeira até a quinta temporada, a gente acompanha bastante toda a evolução do personagem do Midoriya, dele deixando de ser esse personagem chorão, dele começar a ser um personagem um pouco mais respeitável, digamos assim, e chega ali na parte do Deku Dark, eu acho que poderia ser muito melhor trabalhada essa questão, só que eu vou deixar isso pra comentar depois. No geral, eu acho que dessa primeira temporada até a quarta, funciona muito bem, mostrando principalmente a trajetória do Midoriya, porque a gente evolui junto com o personagem, não só na questão emocional, mas também nos próprios poderes. A gente pode fazer até uma analogia que, conforme o poder do Midoriya evolui, ele também evolui. Porque no começo, quando o Midoriya recebe o One For All, eu acho muito interessante que não é algo predestinado. Pelo menos nesse início, não era tão predestinado assim. Era muito mais algo que aconteceu acidentalmente. O Midoriya acabou conhecendo o All Might e, bom, o All Might acabou percebendo que ele era uma pessoa boa, que ele merecia se tornar um super-herói e acabou passando o poder pra ele. Só que não foi algo mágico, o Midoriya não se tornou o Saitama de uma hora pra outra. Na verdade, ele sempre se quebrava. E é legal ver que nesse começo, não só o poder do Midoriya quebra ele, mas também representa a parte emocional do personagem. Ele acabou recebendo esse grande poder, mas era algo muito maior do que ele poderia controlar no geral. Você pode perceber que ele fica muito emocionado e meio que parece que as emoções dele ficam à flor da pele, da mesma forma que o poder dele tá à flor da pele. E quando ele começa a aprender mais sobre si, começar a se aceitar que aquela é a nova realidade dele, ele também começa a aprender mais sobre seus poderes. Então no início, que ele meio que não estava adaptado, ele quebra o braço dele, ele quebra sua própria perna, porque ele não tinha controle. Então, conforme o tempo vai passando, ele começa a aprender mais sobre si e pode perceber que, em vez de quebrar todo o braço, ele quebra aos poucos um dedo, um outro dedo e tal. Obviamente que ainda tem momento que ele quebra o braço inteiro, mas é legal ver que a evolução do personagem como pessoa também é representada em suas habilidades. E essa questão dos poderes dele evoluir conforme o tempo vai passando também é muito legal de se ver, porque meio que parece que é uma pessoa humana, parece uma história um pouco mais natural de se acontecer. Não é do nada que um garoto vai conseguir o poder de dar um soco, o corpo dele não está adaptado àquilo. Então toda essa questão de ver ele aos poucos evoluindo, conseguindo usar o Full Calling em 5%, 15%, 20% é muito legal nesse começo no geral, porque é o ponto que isso é melhor trabalhado. Porque mesmo a gente sabendo que ele tem um poder muito absurdo, isso tem consequências, seja na luta contra o Todoroki, na luta contra o Sten e principalmente na luta contra o Muscular. Eu quero comentar um pouco das lutas mais lá pra frente, mas essa eu quero comentar aqui porque mostra perfeitamente o que eu tô dizendo. Você vê a evolução do personagem, é muito legal porque a gente vai vendo o Midoriya começando a aprender os poderes e a gente começa a sentir a mesma coisa que ele tá realmente evoluindo, que ele pode se tornar meio que imbatível. Mas o Muscular aparece pra provar que isso não é verdade, pra provar que o Midoriya ainda tem um caminho muito grande pela frente. Então quando ele usa, por exemplo, 5% dele ou 7%, meio que parece que não adianta de nada. Ele é facilmente derrotado, e toda aquela cena, aquela construção do Midoriya quase morrer e ele usar o 1.000.000%, mostra que o personagem ainda pode evoluir e você sente aquele alívio junto com ele. E é legal de ver que nesse ponto em Boku no Hero ainda existia consequências, porque por exemplo, mesmo o Midoriya conseguindo derrotar o vilão que do ponto de vista dele era a grande ameaça no momento,
teve a consequência de, por ele ter seu braço quebrado, ele não consegue salvar o Bakugou. O Bakugou é capturado e depois disso o All Might acaba tendo que lutar contra o All For One e depois tem toda aquela consequência que, enfim, não do tópico específico das lutas de Boku no Hero eu vou comentar sobre isso. Mas é legal, muito legal ver toda a construção do Midoriya, a evolução dos poderes que ele tem e de verdade, eu acho ele um dos protagonistas atuais mais interessantes que tem. E outra coisa que era muito boa nesse começo, com certeza, era os personagens secundários. E o All Might eu acho que é o exemplo perfeito pra isso, porque ele é o personagem que todo mundo gosta em Boku no Hero. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca gostou do All Might, e com certeza vai aparecer alguém nos comentários, mas o All Might é aquele personagem que, ele é basicamente o Superman, né, ele é literalmente a cópia do Superman e tal, mas é legal ver que ele tem umas camadas a mais dentro dele. Não que o Superman seja raso, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. O All Might ele tem toda uma construção por trás, que é basicamente o seguinte, ele pega a questão da identidade do Superman e transforma de uma maneira um pouco mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que é basicamente o fato de que não só a identidade do All Might é um segredo, mas o fato de que ele fica indefeso quando ele perde sua identidade de super-herói, digamos assim. Ele é aquele herói que é o mais forte de todos, mas diferente do Gojo, que é criada situações para ele não poder aparecer ou algo do tipo, o All Might não. O All Might, desde o começo da história, desde o momento que a gente vê ele pela primeira vez, ele já tá incapacitado. Ele fica fingindo ser feliz, ele fica fingindo o sorriso dele desde o começo, mesmo ele tendo as cicatrizes, mesmo ele começando a enfraquecer, porque ele tem que passar a imagem de ser o herói número 1. E aproveitando que eu tô falando do herói número 1, eu também quero falar um pouco sobre o Endeavor, porque esse é um personagem que eu acho que tem a melhor construção dentro de todo o Boku no Hero. Porque vamos lá, na segunda temporada, esse é um personagem completamente odiável. Dá pra ver que ele é muito orgulhoso, que ele quer se sentir superior a todo mundo e ele faz de tudo pra ser o maior. Mas quando ele se torna aquilo que ele tanto sonhava, não é da maneira que ele queria. O orgulho dele é meio que quebrado, porque todo o sonho dele de superar o All Might é meio que jogado fora. Ele não pode mais provar pro mundo inteiro que ele é o herói número 1 de verdade, porque o All Might não tá mais ali pra ser superado. Então, ele tem que provar não só pro mundo, mas pra si mesmo, sem nenhuma referência, que ele pode ser o herói número 1. E a partir da terceira, quarta temporada, a gente vai começando a ver a construção do Endeavor, porque tem todo o peso sobre ele de ser agora o herói número 1, mas ele não estava pronto ainda. Ele não era digno naquele ponto de realmente ser o maior de todos. Então ele começa a se questionar o que é ser o número 1. Ele começa a se questionar se ele tem a capacidade de carregar esse título, de ser aquele que vai ser a chama da esperança, diferente do All Might, que era o símbolo da paz. Então começa toda essa construção em relação a ele tentando se reconciliar com sua família, mesmo que não esteja funcionando muito nesse começo. E aí tudo vai acontecendo até chegar naquela luta contra o Nomu. E é legal ver que o Nomu representa de forma até que bastante explícita o Endeavor no passado. Toda aquela ânsia de ser o número 1, a questão dele querer ser o mais forte, acaba voltando para assombrar ele. E durante a luta, dentro da própria coreografia, é mostrado que o Endeavor ainda não superou seus erros, que ainda existem marcas das coisas que ele fez no passado, tanto que ele literalmente perde um olho depois desse combate para mostrar que as coisas que ele fez no passado tiveram consequências. E assim, isso vai ser melhor trabalhado futuramente na sexta temporada, mas como eu tô comentando até a quarta, eu vou acabar finalizando sobre o Endeavor por aqui. Eu acho ele um personagem muito interessante, ele é meio que o Vegeta dentro de Boku no Hero, de ser aquele personagem que no começo era entre aspas do mal e acaba tendo sua redenção no final. Então eu gosto muito do Endeavor, ele é um dos personagens mais interessantes e tem a melhor construção do meu ponto de vista. Mas obviamente eu não poderia falar dos personagens secundários sem citar os vilões de Boku no Hero. Eu quero falar de dois especificamente, no caso o Stain e o Overhaul. E aproveitando também para fazer uma menção honrosa ao personagem do Dabi, porque mesmo até a quarta temporada ele não tendo uma grande construção sobre o que ele é ou algo do tipo, ainda assim ele é um personagem muito interessante de se ver, porque até essa parte eu acho que ele e o Overhaul são os vilões mais brutais que tem dentro da história. Dá pra ver literalmente o Dabi carbonizando um monte de pessoas, ele matando um super-herói queimado e tal. Então acaba que mesmo não tendo muito o que se falar, eu quero deixar essa menção honrosa, porque esse personagem é muito interessante. E sobre o Shigaraki, se alguém for perguntar porque eu não vou colocar ele aqui,
eu não gosto do Shigaraki como vilão, principalmente nessa parte inicial. Eu acho que ele começa a ficar um pouco mais interessante na quinta temporada, mas aí chega na sexta temporada e ele é completamente estragado. Então assim, eu gosto do Shigaraki ali na quinta, sexta, mas depois de um ponto ele vira simplesmente uma marionete do All For One, e mesmo que no final dê um pouco mais de construção pra ele, acaba que do meu ponto de vista, o Shigaraki daquele segundo filme de Boku no Hero, que tem o Nine e tal, mesmo não sendo canônico, é mais interessante do que ele na maior parte da história num geral. Enfim, não gosto muito do Shigaraki como vilão, mas pra começar a falar sobre os vilões, eu quero falar sobre o Sten, porque esse é um personagem, um dos vilões que as pessoas mais gostam, e eu acho que o ponto de vista dele, a motivação dele é muito interessante e é tratado com muito respeito e uma construção muito boa dentro da história, porque quando chega no arco do Midoriya Dark, é provado que a motivação dele estava certa. No caso é o seguinte, pra quem não sabe ou pra quem não se lembra, o Sten é um vilão que acha que os super-heróis estão sujos. Ele acha que o problema da sociedade são os super-heróis porque eles não são mais heróicos, eles não são mais pessoas que querem salvar os outros, eles querem somente a fama, o dinheiro que é dado por eles por serem super-heróis. E ele enxerga somente o All Might e futuramente o Midoriya como realmente super-heróis de verdade. E é provado no futuro que realmente ele estava certo, porque quando acontece a guerra dos heróis e os vilões são as pessoas que acabam saindo vitoriosas, e isso faz com que os heróis acabam sendo vistos como marginais, eles são marginalizados pela população. E quando isso acontece, muitos super-heróis param de agir porque não tem mais o apoio da população. E quando chega naquele ponto que o Sten falou anteriormente que o Midoriya era um herói de verdade, é provado novamente aqui, porque o Midoriya deixa a Yui para continuar sendo um vigilante. Então é muito legal ver esse ponto de vista do Sten ser construído e ser provado como verdadeiro, mas ao mesmo tempo tem algo muito legal disso, que é o fato de que o ponto de vista dele e o ponto de vista do Overhaul se juntam num ponto de vista daquele que deveria ser o maior vilão da obra, que no caso é o Shigaraki. Porque enquanto o Sten vê os heróis como um problema, o Overhaul via os poderes como um problema. E quando juntou os dois, a gente chega no motivo do Shigaraki ser quem ele se tornou. Porque quando ele era pequeno, ele tinha um problema muito grande com a família dele na questão de super-herói. Por causa que a avó dele era uma super-heroína e não deu muita atenção pro pai, o pai acabou descontando a raiva que ele tinha em super-heróis em cima do próprio filho, e isso foi gerando muito problema dentro da família. O pai era uma pessoa muito violenta, e toda essa problemática em cima dos super-heróis fez com que o Shigaraki chegasse em um limite. Então o que começou a ruir a família do Shigaraki foi os super-heróis, e a família dele foi completamente destruída por causa dos poderes. No momento que ele desperta o decaimento, ele mata a própria irmã, ele mata a mãe, e aí ele desperta sua maldade pura e mata o pai por vontade própria. Então tinha uma construção por trás onde esses vilões menores, que tinham, entre aspas, motivações menores, se juntavam e justificavam o surgimento de um vilão maior, que no caso deveria ser o Shigaraki. E agora comentando sobre aquele que do meu ponto de vista é o melhor vilão de Boku no Hero, que no caso é o Overhaul. Eu acho tudo sobre esse personagem extremamente interessante, começando com o arco dele que é muito bem feito, começa de uma forma bastante sutil, digamos assim. A gente vê um breve vislumbre dele ali no final da terceira temporada, e eu tenho quase certeza que muitas pessoas nem lembram que ele apareceu, mas sim, o Overhaul aparece no final da temporada, só que só aparece ele ali na frente de um carro pegando fogo, não tem muito contexto sobre exatamente o que é, e na quarta temporada vai começando aos poucos, a gente vê as balas de Nibi, e depois aparece ele indo se encontrar com a Liga dos Vilões, e a introdução dele já é extremamente marcante. Ele já começa simplesmente com um tocar de dedo explodindo uma das personagens da liga. Então você já sente que aquele personagem é extremamente poderoso, e a construção que vai tendo em relação a ele, com o fato de enquanto ele tá andando ali com a Eri no beco e o Midoriya aparece, no momento que ele puxa a luva dele, você já sente um pouco de medo, você sabe que ele é uma ameaça sem mesmo saber qual é o poder dele, e quando é finalmente revelado, você percebe que ele é um nível completamente diferente dos outros vilões que a gente já tinha visto, somente batendo de frente ali com o All For One em questão de poderes. E é dito pelo próprio All For One, no capítulo acho que é 419 de Boku no Hero, que o poder do Shigaraki é uma cópia do poder do Overhaul. Não é algo confirmado 100%, mas é praticamente verídico isso aí, tanto que é dito pelo próprio All For One que ele pegou uma habilidade que tinha a capacidade de construir e destruir e fez uma cópia deixando apenas o lado destrutivo, entregando essa habilidade, essa cópia pro Shigaraki. E isso faz com que o personagem do Overhaul seja muito mais importante dentro da história. Além de que, seria muito interessante a gente ver mais sobre o passado dele, começar a entender por que ele tem fobia de sujeira,
o motivo dele ter o ponto de vista de que os poderes são uma doença, já que como foi meio que confirmado que ele passou por experimentos por causa daquele médico do All For One, do ponto de vista de uma criança, médico é quem trata de uma doença, e aos poucos o Overhaul ia começar a ter o ponto de vista de que, por causa do médico estar sempre mexendo com os poderes dele, a doença que ele tinha seriam a individualidade que ele possui. Enfim, eu poderia aprofundar mais sobre isso, mas eu pretendo falar sobre esse assunto em específico em um vídeo sobre o Overhaul no futuro, mas no geral eu gosto muito do personagem dele, gosto muito do arco dele e pra mim o poder dele é o mais maneiro dentre todos os poderes que tem em Boku no Hero. E o último tópico que eu quero falar aqui são sobre os momentos épicos e as lutas que tem dentro de Boku no Hero, porque quando chegou o arco final, várias pessoas aproveitaram para falar mal da obra, falar que ela nunca foi boa, porém isso é mentira. Para quem assistiu a obra, eu vou citar vários momentos aqui que com certeza te marcaram de alguma forma. Se um não te marcou, com certeza um dos que eu vou citar aqui foi marcante para você. E começando com a segunda temporada, principalmente ali com aquele momento da corrida, né? O Midoriya versus o Todoroki, o Bakugou, onde tá todo mundo apostando corrida, o Midoriya não consegue alcançar eles, ele não pode usar o poder senão ele vai quebrar as pernas, e ele começa a usar várias estratégias, mas principalmente no momento da corrida em que o Midoriya junta um monte de explosivos, né, bombas que tem no meio da arena, ele junta e se explode para sair voando na frente de todo mundo. Cara, isso é genial. É um momento que mostra a genialidade, tanto do Midoriya quanto do próprio autor, em que não precisa de um momento de luta, um momento de um socão pra você ficar hypado com o personagem. Você vê o Midoriya lidando com as situações de uma forma diferente, já faz você começar a criar um pouco mais de empatia, parece algo um pouco mais real, e você começa a torcer pelo personagem de forma diferente. Você sabe que ele tem o poder pra conseguir ser o primeiro, mas ainda assim ele não tá pronto pra aquilo. Então você vê o desenvolvimento dele, igual eu falei anteriormente, faz com que você comece a pegar um pouco mais de empatia pelo personagem. E aí a gente chega tanto no momento mais épico da segunda temporada, que é a luta do Midoriya versus o Todoroki. E essa luta é muito interessante, tem toda aquela questão lá de os dois serem um oposto do outro, enquanto o Midoriya, aquele garoto que cresceu sem poderes e conseguiu, né, tava conseguindo realizar o sonho de ter poderes e se tornar um super-herói, o Todoroki era o contrário, ele cresceu com poderes e o sonho que ele tinha de se tornar um super-herói estava meio que sendo destruído por causa do pai dele. Ele negava a si mesmo enquanto o Midoriya tentava se aceitar. E a luta inteira são os dois, um confrontando a ideia do outro, e é muito legal ver que quando chega na luta seguinte, no caso a luta do Todoroki versus o Bakugou, o Todoroki se recusa a usar os poderes dele, porque o Bakugou faz a mesma coisa que o Endeavor sempre fez com o Todoroki. Ele não queria saber quem era o Todoroki em si, ele não se importava com a pessoa Todoroki, somente com o poder que ele tinha a oferecer, e quando o Todoroki percebe isso, ele simplesmente se recusa a usar o poder de fogo. Isso mostra que o discurso no jutsu do Midoriya não é 100% funcional, né? Não é igual Naruto que você fala e simplesmente o vilão se converte de uma vez. É algo que vai sendo construído aos poucos, o Todoroki aos poucos começa a mais se aceitar, a usar um pouco mais o poder de fogo, depois ele tem toda a relação com o Endeavor. Enfim, esse é um ponto muito legal dentro da história. E já que eu tô falando sobre o Bakugou, eu quero também comentar sobre a luta do Midoriya contra o Bakugou. E essa é uma luta que, do meu ponto de vista, é bastante subestimada pelas pessoas, porque o significado que ela tem, muitas pessoas só consideram o resultado, né? Fala, o Midoriya não ganhou porque só tava usando 8%, mas é muito mais do que isso. Como eu citei anteriormente, na quarta temporada é quando o Midoriya realmente se aceita, ele entende que aquele poder era o que realmente ele merecia receber, não era porque foi um acidente ou algo do tipo, e durante toda a luta a gente vê as inseguranças que o Midoriya tinha, toda a questão dele ter ainda essa falta de confiança em si, falar que não ia ser mais um saco de pancada pro Bakugou, e aquilo era algo que o Midoriya ainda enxergava em si, ele ainda se via como, entre aspas, um fracote que não conseguia fazer nada, principalmente por causa de tudo que tinha acontecido anteriormente. Então assim, toda essa luta acontece, o resultado que ela tem no final não é só porque o Midoriya estava usando 8% de poder, mas é porque enquanto o Bakugou tinha convicção que mesmo ele não recebendo o poder do All Might, ele ainda seria o número 1, o Midoriya não tinha aceitado o que ele tinha se tornado, ele ainda tentava correr atrás do Bakugou, como ele mesmo diz. Então essa luta tem o resultado que tem porque o Midoriya não tinha autoconfiança, tanto que quando chega na quarta temporada novamente ele mostra aquela insegurança em relação ao Mirio e tal, e no final ele se aceita sendo quem ele é, aceita que ele é realmente o sucessor do All Might. Enfim, eu acho que essa luta merecia um pouco mais de atenção, mas ela acaba ficando um pouco escondida, principalmente por causa dos eventos que acontecem antes e depois dela. Então é tanta coisa boa que acontece ali no meio que ela fica ali naquele meio termo e acaba que as pessoas meio que esquecem que ela acabou acontecendo.
E aí nós temos a luta mais épica de Boku no Hero, que no caso é All Might vs All For One. Eu quero também fazer uma citação honrosa aqui ao Midoriya vs Overhaul, que também é uma luta sensacional, eu acho a segunda melhor luta de Boku no Hero, mas eu quero focar aqui na luta do All Might e o All For One, e falar um pouco também da luta do Endeavor contra o Nomu, mas enfim, principalmente do All Might vs All For One. Eu acho essa luta sensacional, né? Toda a construção dela por trás, principalmente a apresentação do All For One é muito bem feita. Ele é um vilão que mal tinha aparecido. Tinha poucos momentos ali com os takes que mostravam um pouco a aparência dele, mostrava que ele estava por trás de tudo, mas a aparição dele mesmo, o momento que mostra quem ele é somente um episódio ou 2 episódios antes da luta acontecer. E ainda assim, quando ele apareceu, eu lembro de ver várias pessoas comentando que ele era o melhor vilão de Boku no Hero, unicamente por causa desses 2, 3 episódios que ele aparece, a presença que ele tem, toda a construção do momento da luta ali e tudo que acontece ali no meio, faz ele ser um vilão extremamente imponente nessa parte da terceira temporada. Dali pra frente eu prefiro não comentar muito, deixar pra falar isso depois, mas enfim, nesse momento em específico, o All For One é um vilão que tem uma presença muito forte, é um vilão que passa a sensação de perigo real, e durante toda a luta eu acho muito boa a construção que o ambiente ao redor tem em relação à batalha em si. Porque a luta já começa com o All Might sendo lançado em direção ao helicóptero, depois ali aparece o Gran Torino ajudando ele, mas toda a reação da população ali assistindo a luta acontecendo, a civil que estava em perigo e o All Might tinha que ajudar, dá uma sensação realmente de heroísmo, você sente que é um super-herói lutando ali. Porque a maioria das batalhas que tem de anime não tem uma população, não tem pessoas observando, são lutas meio, sabe, em locais meio escondidos, onde muitas pessoas não estão vendo, mas aqui não, tem uma população inteira, a multidão tá observando, tá assistindo a luta acontecer, tem um refém que tá em perigo, e isso dá aquela sensação realmente de heroísmo, você sente que aquilo é algo um pouco mais verossímil, algo mais verdadeiro, sabe? E enquanto a população tá torcendo, você torce junto. Quando tá todo mundo apreensivo, você fica apreensivo junto. E isso vai fazendo toda uma construção, todo um sentimento ser construído dentro de você. E no momento que todo mundo começa a comemorar e você vê ali o All Might saindo vitorioso, tem aquela sensação realmente de alívio. Você sente que o bem conseguiu vencer sobre o mal. A mesma coisa acontece na luta do Endeavor contra o Nomu, só que a construção ali também é muito bem feita e é diferente, porque enquanto tava todo mundo ali torcendo pelo All Might, as pessoas estavam apreensivas pensando que o Endeavor não iria conseguir, e quando aparece o Natsu do Paraguai ali torcendo pelo Endeavor, você vê um fio de esperança. Uma única pessoa torcendo por ele faz com que todo mundo ao redor torcesse junto por ele. Você podia estar junto com a multidão pensando que o Endeavor não iria conseguir. Quando o Natsu aparece e torce pelo Endeavor, você vai e começa a torcer junto. E naquele momento final que ele imita a pose do All Might com o braço invertido, você também sente a mesma sensação de alívio. Então assim, são 2 lutas sensacionais. Eu já tinha comentado um pouco da luta do Endeavor antes, mas essa luta do All Might, toda a simbologia que tem por trás, e nem é tão difícil assim, é uma simbologia muito literal, né? A questão do fogo sendo passado pro Midoriya, toda aquela questão da chama tá se apagando, então o símbolo da paz não é mais aquele que todo mundo pensava. O próximo será você, não é mais um sentimento de que o próximo vilão será vencido, mas de que quem terá que passar por aquilo é o Midoriya, e isso é representado de uma forma até bastante literal. Então assim, é um momento muito legal, tem uma construção muito bem feita e tem várias nuances que vão sendo construídas enquanto a luta vai acontecendo. Então a questão do Shigaraki ser um parente da mestra do All Might dá um peso muito maior, onde ele começa a se culpar, lembra de todos os momentos que ele encontrou o Shigaraki antes e tudo que ele ocasionou ser meio que culpa do All Might, né? Ele, pelo menos é isso que o All Might pensa na cabeça dele, que se ele tivesse conseguido salvar aquela criança, nada daquilo teria acontecido. A invasão que teve na primeira temporada, a invasão que teve novamente na terceira temporada com o Bakugou sendo capturado, aquilo tudo na cabeça do All Might era culpa dele. Então tem várias camadas que vão sendo colocadas dentro dessa luta que vai fazendo ela ter um significado muito maior e tem um impacto gigantesco. Eu tenho que dizer que eu realmente me emocionei e lacrimejei os olhos quando vi a luta pela primeira vez, porque realmente é um momento muito emocionante e você tá junto de todos os figurantes ali torcendo para que o All Might consiga vencer, mesmo que seja meio óbvio que ele fosse vencer no final. Então assim, do meu ponto de vista, eu digo com certeza que essa é a melhor luta e o momento mais épico de todo Boku no Hero.
Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. No geral, eu gosto bastante da obra de Boku no Hero. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma temporada por dia de tão viciado que eu fiquei. Então eu assisti a primeira temporada em um dia, no dia seguinte eu já vi a segunda e já comecei a terceira. Foi uma obra que eu viciei completamente, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu já tinha feito um vídeo anterior de Boku no Hero, mas eu não acho aquele vídeo tão bom, então eu preferi fazer esse aqui. E futuramente eu vou fazer sobre a quinta temporada até o arco do Midoriya Dark, e depois eu comento só sobre o final de Boku no Hero. Se ele realmente é tão lixo quando todo mundo diz, ou se ele é ruim, mas as pessoas exageram. Enfim, Boku no Hero é uma obra que eu gosto bastante. Eu entendo que tem pessoas que não gostam, que nunca gostaram desde o começo, mas de verdade, se você nunca viu Boku no Hero ou tem certo preconceito por causa que falaram que o final é ruim, assistam. Essa é uma obra muito boa, com uma qualidade sensacional. O mangá, principalmente, até o arco do Midoriya Dark, eu acho que dá pra acompanhar 100%. Não tem tantos problemas assim. Quando chega depois do arco, aí sim eu começo a achar que a história começa a perder um pouco o rumo, mas no geral é uma obra muito boa, muito boa, e eu acho um dos melhores mangás da atualidade, né? Dos mangás atuais que tem, eu acho ele um dos melhores, mesmo com os defeitos que ele tem no decorrer da obra. Mas é isso, se quiser vocês podem me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aí na descrição, podem doar no Pix ou se tornar membros do canal, vai me ajudar bastante também. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que nos encontramos novamente. Falou!